Existe um jeito simples e possível de reacender o afeto, a escuta e o diálogo, mesmo quando o casamento carrega o peso do silêncio, das críticas ou de mágoas mal resolvidas. Se você sente que está tentando sozinha manter a relação, que o carinho sumiu, que o silêncio virou costume e que o amor, embora ainda exista, parece frágil, como se a qualquer momento vocês pudessem se perder um do outro. Este vídeo é para você. Neste vídeo, você vai descobrir 3 atitudes que podem transformar sua rotina 2 e que você já pode começar a aplicar no seu relacionamento assim que terminar de assisti-lo. Como sair da sensação de estamos por um fio e abrir espaço para a reconexão. Como transformar o silêncio ou as discussões em pequenos gestos que resgatam a admiração. E como fazer isso de forma leve, respeitosa e sem se perder de si mesma. Eu sou casada há 39 anos com o Matos e nem sempre estivemos no melhor momento. Tivemos fases de silêncio, fases de desconforto e ainda temos, só que a gente passa rápido. E uma dessas fases ficou marcada pela história da geladeira azul. Desde cedo, eu observava a discussão dos meus pais e acreditava que escolher o momento certo para falar poderia evitar conflitos no meu próprio casamento. Mas, como descobri logo nos primeiros meses, a vida a 2 é mais complexa do que imaginamos. Um episódio simples, a compra de uma geladeira azul pelo Matos, me ensinou uma das maiores lições sobre convivência conjugal. A geladeira não era o modelo que eu esperava. E mesmo tentando reagir com cuidado para não chatear o Matos, eu confessei minha frustração para ele. Ele levou numa boa, mas a troca prometida demorou 18 anos com a minha participação. Essa geladeira ficou conosco por quase 2 décadas. Nos adaptamos a ela e aos seus defeitos, como tantos hábitos que vamos aceitando no dia a dia da relação. O que era provisório virou definitivo. E é aí que mora o perigo. Quando o desconforto ele vira costume, quando o silêncio ocupa o lugar do diálogo e os pequenos gestos de carinho desaparecem sem a gente perceber. Foi essa experiência, somada a tudo que vivemos e aprendemos nesses quase 40 anos de casamento e estudos de especialistas na área de relacionamento, que me motivaram a criar o método DIA, Dialogante em Ação. Uma forma prática e acessível de ajudar mulheres a reencontrarem o caminho do afeto, da escuta e da presença no seu casamento. Porque assim como uma geladeira pode ser trocada, hábitos também podem ser transformados com leveza, com intenção e com diálogo. E olha o que uma aluna me contou depois de aplicar só os primeiros passos do método DIA com o planner do casal dialogante. Não havia entendido como deixei de olhar para o nosso relacionamento com mais carinho e cuidado. Hoje, com o planner, consigo aplicar as atividades e compreender a importância de cada uma. Você já tentou de tudo. Conversou com calma, se calou para evitar briga, mostrou carinho, teve paciência, mas nada parece funcionar de verdade. E você sabe por quê? Porque o que falta não é mais esforço, é direção. A maioria dos casais nunca aprendeu a se reconectar no meio das demandas do dia a dia. E é exatamente por isso que eu criei o método DIA, um passo a passo leve, realista,
e possível para reconstruir a conexão no seu casamento, mesmo que só você esteja disposta a fazer alguma coisa agora. O método DIA é baseado em 4 fases que você percorre com microações simples e práticas. A fase redescoberta, onde renasce o desejo de reconectar. A fase que eu chamo de confiança, quando vocês criam segurança e escuta verdadeira. A fase cumplicidade, o reencontro com o afeto e os planos juntos. E a fase casal dia, em que vocês vivem a plenitude da relação com propósito e leveza. Essas fases, elas não são teóricas. Existe uma teoria para te dar uma base, mas tudo é vivido. Tem muito exercício, muita orientação, para que você aplique um passinho por vez na sua rotina, de uma maneira muito simples e que você vai chegar e parar assim, nossa, eu fazia isso lá no namoro, eu cheguei a fazer isso assim que a gente se casou. É esse o propósito do método DIA, é fortalecer a sua relação, é te ajudar a reconectar com o seu par de uma maneira leve e segura. E por ser tão simples, você pode começar agora mesmo. Você acha bonito quando vê um casal de mãos dadas, se abraçando, trocando olhares, sorrindo um para o outro? E quando você descobre que esse casal tem décadas de casados? É muito provável que você admire ainda mais e chegue até a desejar essa harmonia para seu casamento. Saiba que isso é excelente. Assim nos ensinou o filósofo Confúcio, que eu me atrevo a parafraseá-lo. Quando vires um casal feliz, tente imitá-lo. Quando vires um casal infeliz, examina tua relação. Baseada na minha vivência conjugal de mais de 39 anos e em pesquisas de especialistas como John Gottman e Sue Johnson, digo que você e seu par podem viver um casamento feliz por toda a vida. Você quer saber como? Vivendo o potencial do seu casamento com confiança, compromisso e lealdade mútua. A confiança entre o casal, além do não trair, é não ter dúvida do que seu par lhe diz e promete, desde as coisas mais simples, de pouca importância, às mais sérias. E compromisso. Como entender na vida do casal o que significa isso? O compromisso é não ter dúvida da sua escolha e nem do amor de seu par por você. É não olhar para trás, imaginando como teria sido sua vida se tivesse escolhido outra pessoa. E nem sonhar com o príncipe encantado. Como saber a diferença entre um casal comprometido e um não comprometido quando ambos, em determinado momento difícil, se sentem magoados e profundamente decepcionados um com o outro? O casal não comprometido, diante de um conflito desafiador, logo pensa, mereço pessoa melhor. E alimenta esse pensamento imaginando que o seu par perfeito ainda esteja por vir. Enquanto o casal comprometido procura maneiras de como e quando falar para seu par o quanto se sentiu mal com aquela situação e afasta pensamentos destruidores da relação. O casal não comprometido, ele ameaça se separar, enquanto o casal comprometido manda embora imediatamente esse tipo de pensamento e conclui que precisa enfrentar os momentos difíceis para aprender a lidar com isso e fortalecer o seu relacionamento. O casal comprometido não fala mal do seu par aos outros, enfrenta a situação e conversa com o par de forma amorosa sobre os problemas que estão acontecendo.
Lembre-se sempre que seu par é a pessoa que você escolheu para viver a vida a dois. A lealdade mútua é você pensar no seu bem-estar e no bem-estar do seu par simultaneamente. E ele também. É querer ser feliz ao lado do seu par e desejar que ele seja feliz ao seu lado. Casar e permanecer casados apaixonados é uma questão de escolha, pois o amor não é um jogo da sorte, é uma decisão. No entanto, isso exige de cada um a vontade de ser feliz ao lado do seu par. Se o seu relacionamento está passando por uma fase difícil, é fundamental entender uma coisa: fugir dos problemas ou deixar o tempo passar não vai resolver. Na verdade, quanto mais os conflitos são empurrados para debaixo do tapete, maiores eles se tornam. O papel do conflito é fortalecer a relação, tornando-a mais transparente e segura. É uma oportunidade para o casal se conhecer melhor, de expor o seu ponto de vista, ouvir o ponto de vista do seu par e procurar o bem comum para o casal. É o momento de crescer como casal e como pessoa. É preciso também ter cuidado com as palavras ditas, pois elas são muito importantes para quem as escuta. Como sair da sensação de que estamos por um fio e abrir espaço para a reconexão, mesmo quando a comunicação é difícil? Primeiro lhe digo, essa sensação não é o fim, é apenas um alerta. Use com frequência palavras que denotam a união de vocês, como o pronome nós, nosso apartamento, nosso carro, nós visitamos nossos amigos. Evite usar o eu quando for algo de vocês dois. Não separe nas palavras a união de vocês dois. Um bom exemplo aqui. Em vez de você dizer, eu gosto da minha morada, você dizer, nós gostamos da nossa morada. Fale sobre seu casamento com entusiasmo, de forma positiva e alegre. Relembre com frequência os momentos bonitos que vocês viveram no passado, para que estejam sempre vivos na lembrança. Seguem 3 perguntas para ajudar você e seu par a praticarem a paixão pelo seu relacionamento. E você pode iniciar sozinha. Agora pegue um papel e um lápis e anota aí. E para que o exercício faça um bom efeito, é interessante que leia a pergunta e responda em voz alta, descrevendo cada momento com o máximo de detalhe possível. A primeira pergunta: você lembra quando se apaixonou pelo seu par? Você lembra quando teve a certeza de que era seu par, a pessoa que queria ao seu lado por toda a sua vida? E a terceira: que momento de diversão, lazer, que você desfrutava com seu par e mais lhe deixava feliz? Expresse com satisfação os desafios que vivenciou com seu par e como os superou, dando significado àquele momento. E dentro do possível, dentro da sua realidade, compartilha com seu par a sua visão positiva sobre esse momento. Busque a aprendizagem que você e seu par tiraram desse desafio e relembre de vez em quando isso com seu par. Faz muito bem. Eu sei, às vezes parece que o distanciamento entre vocês é inevitável, que as mágoas estão acumuladas e a comunicação se perdeu. Mas saiba que o tempo sozinho não resolve problemas conjugais. Ele só agrava o que já está ruim. Assim nos diz Anselm Grun: não importa o quão complicado pareça agora, você tem o poder de transformar a sua relação. Sim, você pode resgatar a conexão, o afeto e a harmonia, mesmo que hoje tudo pareça confuso. E o primeiro passo é criar espaço para a reconexão.
uma mensagem inesperada de carinho, uma escuta verdadeira, um abraço que dura mais que 2 segundos. Às vezes, são pequenos comportamentos do dia a dia que vão tirando a leveza da convivência, sem que a gente perceba. Existe um em especial que destrói muitos casamentos. Sabe qual é? Comunicação com o par com ironia e zombaria. Isso ocorre quando você pergunta algo ao seu par fingindo não saber a resposta. Usa frases de forma dissimulada, usa tom de deboche, gestos de desprezo. Agora, quero entregar o segundo ponto que prometi. Como transformar a rotina desgastante em admiração mútua. A admiração é o que diferencia um casal de apenas 2 colegas de casa. E ela nasce de olhar de novo para o outro como alguém admirável e dizer isso em voz alta para seu par. Cultive a admiração pelo que seu par é, pelo que seu par faz para você, para a família, para a sociedade em geral. Diga sempre a ele o que você admira nele, principalmente quando seu par praticar algo que você aprecia. Admiração gera admiração. Então, toda vez que seu par fizer algo que chame sua atenção, que você ache bonito, lembre sempre de elogiar. Um elogio sincero dirá ao seu par que você presta atenção ao que ele faz, que você se importa com ele, que você o ama. Imagine você dizer ao seu par, por exemplo, eu admiro a forma como você trata as pessoas. Talvez para você isso seja óbvio, porque ele é uma pessoa que trata muito bem as pessoas. Mas para seu par pode ser algo muito novo e gratificante de ouvir. Experimenta. Demonstrações de carinho ao seu par diariamente são como pílulas de felicidade que o casal consome a cada dia. Isso sim fortalece os vínculos conjugais. E se em algum momento você se sentir magoada com seu par, você terá forças suficientes para suportar essa fase, pois os vínculos estarão fortalecidos. Você sabe que mesmo tendo discutido feio com seu par, ele não deixará de te amar. Ele continuará escolhendo estar ao seu lado para o que precisar. Então, todos os dias, crie um ritual diário de conexão, de despedida e de chegada. Como, por exemplo, desejar um bom dia ao seu par com um toque carinhoso. E no final do dia, perguntar como foi o dia do seu par. O que teve de bom ou não muito bom neste dia. E depois, fala também sobre como foi o seu dia. Mesmo que ele não pergunte, você fala. Agora, um detalhe importante. Escute com atenção. Mostre interesse no que seu par está falando. Você vai conhecer melhor seu par através desse simples diálogo. E se quiser fortalecer ainda mais a sua relação, escolha orar juntos. Cultive um momento de espiritualidade juntos. Que acha de rezar com seu par em voz alta a oração do Pai Nosso todos os dias? Pode ser antes de uma refeição ou antes de dormir. Se tiver filhos, inclui eles também. O momento perdoai-nos as nossas culpas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é poderoso para o casal, para a família. Sue Johnson identificou em suas pesquisas com centenas de casais que quando uma relação está de mal a pior, os homens geralmente falam que se sentem rejeitados, inadequados ou fracassados, enquanto as mulheres comentam que se sentem abandonadas, desconectadas. O fim dos casamentos começa pela falta de afeto e daquela sensibilidade de perceber o outro e se importar com ele. Os conflitos chegam depois e trazem com eles os comportamentos de insegurança,
agravados pela ausência de afeto e receptividade. A pessoa amada é nosso porto seguro. Imagine o sofrimento de se sentir desconectada e insegura. Cada discussão, cada silêncio só aumenta a distância. E o que mais dói não é o conflito, mas o medo de perder quem você ama. No entanto, viver uma relação amorosa, resistente, profunda e prazerosa é possível. Não é um sonho distante, mas um objetivo real e ao seu alcance. O passo essencial para recuperar o seu casamento sem se perder no processo é resgatar o afeto que ficou esquecido, como o beijo, o abraço, o segurar as mãos, a palavra dita de forma amorosa, querer conhecer o seu par um pouquinho mais a cada dia. E sempre após cada uma dessas ações, você refletir o que sentiu ao praticá-la e o que isso representou para seu relacionamento. Uma das maneiras de iniciar esse resgate do amor é instituir diariamente, se possível, uma refeição junto com seu par. E nesse momento, você inclui uma palavra amorosa, um gesto de carinho, pode ser o tocar a mão ao passar um alimento, trocar olhares. É tão bom abraçar, beijar, dialogar com quem a gente ama. Então, por que os casais que se amam se acostumam com a ausência de afeto, do diálogo e sofrem com isso? Porque ninguém os ensinou a viver o potencial do seu casamento todos os dias. Muitos casais, sem perceber, acabam vivendo aquém do potencial do próprio casamento. Eles se perdem em rotinas e desencontros sem nunca terem aprendido a fortalecer a relação de forma consciente e contínua. E isso acontece porque simplesmente ninguém os ensinou a reafirmar seus vínculos. O afeto se perde em meio ao caos do dia a dia. Foi exatamente por essa razão que desenvolvi o método DIA, Dialogante em Ação. No método DIA, você aprende a se comunicar com clareza e afeto, respeitando os seus limites e mantendo sua identidade. Antes mesmo do curso ser lançado, algumas mulheres começaram a fase 1 do método DIA. E ao aplicar o planner do casal dialogante, só na primeira fase, com microações simples, e só isso já foi suficiente para muitas delas sentirem diferença na rotina e no clima com o marido. Vou te mostrar 3 relatos reais de quem colocou na prática e sentiu na pele o impacto de pequenas mudanças com intenção. Uma das alunas me disse algo que me emocionou. As atividades do planner me fizeram lembrar dos tempos de namoro. Já outra aluna me contou sobre uma mudança muito simples, mas cheia de significado. O que mudou foi o ato de mais carinho. Nós estamos mais atentos um com o outro. Andar de mãos dadas na caminhada trouxe uma sensação de cuidado e proteção. E teve quem notou a diferença logo nos primeiros dias. Foi muito positivo. Ele ficou mais falante e eu mais na escuta. Tudo isso só com pequenas ações da fase de redescoberta. Imagine o que pode acontecer quando você percorre as 4 fases do método DIA, Dialogante em Ação. Agora que você viu quanto pequenas atitudes podem reacender o afeto, a leveza e o vínculo entre vocês, quero te convidar a dar o próximo passo comigo. O método DIA, Dialogante em Ação, é um caminho prático e possível para mulheres que não querem abrir mão do amor, mesmo quando a relação atravessa mágoas, silêncios ou fases difíceis. Você não precisa esperar que o outro mude, nem de conversas longas, nem de horas por dia. Com apenas 15 minutos de dedicação,
você já começa a perceber mudanças no jeito de se relacionar e pode aplicar as atividades assim que assistir ao vídeo. Você vai contar com aulas gravadas, curtas e práticas para aplicar no seu ritmo, o planner do casal dialogante com 21 atividades que constroem afeto e escuta no dia a dia, o cheque dia, vídeos com exemplos e soluções simples que você pode colocar ali no seu celular e rapidinho você usa, encontros ao vivo comigo para te acompanhar e tirar dúvidas, a trilha do afeto personalizada conforme você avança no curso, playlist exclusiva com músicas para inspirar, refletir e embalar os momentos a dois, um e-book transforma os conflitos conjugais em aprendizados, cartas de gestos de carinho, cartas de perguntas poderosas e suporte por 90 dias na nossa comunidade privada. Tudo isso por apenas R$ 297 à vista ou em até 10 vezes com juros da plataforma. E para você se sentir segura, eu acredito tanto na eficácia do método que dou 30 dias de garantia. Nesse tempo, você consegue assistir boa parte do conteúdo, aplicar as ferramentas e perceber na prática se o curso é para você. Agora você tem 3 caminhos: continuar tentando sozinha, esperar mais uma crise acontecer ou começar hoje com leveza, clareza e direção. Clique no botão abaixo e venha viver o potencial do seu casamento. Um passo por dia. Seu casamento não precisa terminar para que ele recomece. Você pode reconstruir o amor com verdade, com afeto, com leveza. E esse recomeço pode começar hoje com um passo. Clique no botão abaixo e experimente viver o potencial do seu casamento com o método DIA. Clica aqui.